orar ao Senhor mais um pouco. Senhor, nós apresentamos esse tempo a Ti. Nós pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos guie nesse período de tempo. Pedimos também que a Tua graça esteja sobre nós, nos substituindo diante de cansaço, nos dando condições de continuarmos até o último momento, a fim de que possamos receber da Tua direção, a Tua palavra, para a nossa edificação. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor colocou em meu coração, tem algo muito a ver com a edificação do Senhor. Aquilo que é de seu coração, aquilo que é de seu interesse, aquilo que na verdade deveríamos todos nós, todos os filhos de Deus, estarmos debruçados e dedicados segundo a vontade de Deus. Eu queria ler algumas porções das Escrituras com os irmãos e, enfim, podemos tocar um pouco naquilo que eu entendo da parte do Senhor como sendo de necessidade para nós, a fim de que possamos cooperar com o Senhor no processo de edificação da igreja. Vamos ler Mateus 17. É um texto muito conhecido dos irmãos, que fala a respeito da visão do Senhor Jesus transfigurado. Irmãos, retirando o aspecto profético de uma visão, existem três visões que nos acompanham no processo da edificação. Tirando o aspecto profético de uma visão profética, existem três visões, três tipos de visões que nos seguem, ou pelo menos devemos ter diante do processo da edificação. A primeira desta visão é ver o Senhor Jesus e Ele entronizado. Nós precisamos ter esta experiência de visão a fim de que possamos trabalhar cooperando com o Senhor em sua edificação. Sem vermos o Senhor entronizado, então nós não nos submeteremos ao encabeçar do Senhor Jesus. Então nós precisamos ter essa experiência da visão do Senhor entronizado, a fim de que possamos seguir submissos à sua vontade, abandonando a nossa própria vontade. Esse é o primeiro aspecto de uma visão, a fim de que possamos cooperar com Ele de maneira adequada, diligente, necessária para uma cooperação na edificação. A segunda forma de visão é a visão daquilo que é o desejo central do seu coração. Então nós precisamos também ver aquilo que o Senhor quer, ou seja, precisamos enxergar o seu supremo propósito, a sua igreja, que satisfaz o Deus triunfo. Então, ver o Senhor Jesus entronizado, mas também precisamos ver qual é o cerne de sua vontade, a fim de que possamos cooperar segundo a sua vontade. E a terceira forma de visão que precisamos ter são as visões necessárias no andamento das especificidades daquilo que ocorre. Exemplo disso, uma conferência como essa, em um ambiente como esse, precisamos ter visão clara da parte do Senhor, da necessidade dela ou não, a fim de que possamos caminhar segundo aquilo que o Senhor faz. Nós vamos ver isso muito acontecendo no registro das atividades dos apóstolos no livro de Atos. Ali nós percebemos que todos os apóstolos, muitos se movem segundo a visão que o Senhor dá, para circunstâncias específicas, ou seja, dentro do processo da edificação, vendo o Senhor e o seu desejo, precisamos nos mover segundo todos os detalhes circunstanciais que o Senhor nos apresenta, ou, na verdade, colocaremos todas as situações em um único pacote, e na verdade não é assim que o Senhor trabalha. O Senhor trabalha com especificidades, o Senhor trabalha com detalhes específicos, o Senhor trabalha com assuntos específicos para cada realidade de comunhão. Então precisamos ter clareza do que o Senhor quer para este momento, o que não será a mesma coisa para daqui a um ano. Então precisamos ter esses três níveis de visões, a fim de que possamos ser edificados mutuamente com sabedoria da parte do Senhor. Então vamos ler Mateus 17 para podermos entender um pouco sobre a necessidade desse primeiro aspecto da visão, que é ver o Senhor entronizado como cabeça do universo, ver o Senhor como aquele que de fato é cabeça da igreja, de fato é Senhor de nossas vidas, de fato como entronizado pelo Pai. Amém? Vamos ler o capítulo 17. Verso 1, diz assim: 6 dias depois,
tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Até aí. Irmão, nós vimos aqui nessa passagem, com muita clareza, o quanto nós podemos nos distrair com realidades espirituais. Ver o Senhor Jesus entronizado é uma realidade espiritual. A aparição de Moisés e a aparição de Elias apontavam também alguns aspectos das realidades espirituais da antiga aliança que apontavam para a manifestação do Senhor Jesus. Mas todas essas realidades circunstanciais, elas não podem tomar a centralidade do governo de Cristo. E então, ali nós vemos que o próprio Pai afasta da visão deles tanto a lei quanto os profetas e deixa somente o Senhor Jesus, reluzente, completamente entronizado, mostrando para eles que na verdade Ele é o cabeça e Ele é o centro. A Ele nós devemos ouvir. Sabe, quando nós estamos lendo a história de Abraão, acontece algo circunstancial muito importante. Diz o texto que Abraão, quando foi chamado, ele teve uma visão, ele viu algo. E então, após a visão, ele ouviu a voz. É assim que diz o texto. Ele viu, teve uma visão, e então ouviu a voz. Quando nós temos visão e ouvimos a voz, a mesma coisa vai ocorrer também com Isaac, vai acontecer com Jacó e vai acontecer com Moisés. Moisés também terá uma visão e também ouvirá a voz. Todos nós precisamos enxergar o Senhor. É claro que o assunto da visão, ela traz alguns aspectos também circunstanciais. Às vezes nós confundimos visão com revelação. Às vezes nós confundimos um objetivo claro que nos é mostrado, uma realidade clara que nos é mostrado, com uma realidade interior que flui de nosso íntimo para o exterior. Na verdade, toda vez que nós temos uma experiência da visão do Senhor Jesus, nós precisamos considerar o que o Senhor quer nos mostrar acerca daquela visão. Talvez ainda fique menos claro se nós considerarmos visão como sendo um aspecto muito glorioso de momentos. Mas, irmãos, ver não significa ter uma visão tão gloriosa quanto esses irmãos aqui tiveram. Às vezes, ver é algo muito simples. Às vezes, ver está muito ligado a uma circunstância na qual o Senhor nos mostra a sua vontade. E então começamos a ver a soberania do Senhor naquela circunstância. E Ele mesmo se manifestando para nós, a fim de que nós tenhamos direção dele como cabeça e governo na movimentação e caminhada, edificação da igreja. Então, quando olhamos o Senhor, nós olhamos todas essas manifestações do Senhor, nós precisamos então ter uma reação muito clara. Cair prostrados em terra. Irmãos, a igreja ela não é nossa. Nós precisamos entender que se nós não dobrarmos nossos joelhos diante do Senhor, nós seremos um grande estorvo na edificação. Se nós não olharmos que o Senhor é o cabeça da igreja e de que Ele está entronizado, e esta imagem do Senhor entronizado é descrita em Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9, como sendo uma imagem muito gloriosa, mas não somente sacerdotal, mas também governamental. Naquela imagem em Apocalipse, o Senhor está segurando ali um cajado, um cetro de ferro, do qual Ele rege as nações, e tem os pés polidos de bronze, o qual fala de julgamento, fala de juízo. Se nós não tivermos essa imagem nítida em nossa mente da parte do Senhor Jesus, que hoje está assentado à direita de Deus, nós não temeremos ao Senhor diante do processo da edificação. E por que o temor é necessário?
O temor é necessário, irmãos, porque nós não podemos realizar a edificação de qualquer forma. Nós não podemos simplesmente tocar na vida dos irmãos no processo de edificação de qualquer forma. Nós não podemos sair por aí dando uma de mãos do Senhor como cruz na vida dos irmãos. Irmãos, esse pensamento é um pensamento muito complicado. É um pensamento que na verdade gera morte, e não uma morte que gera vida, mas uma morte que traz na verdade bastante confusão e divisão no meio do povo de Deus. Nós tendo o Senhor como cabeça, então nós perceberemos que o caminho do Senhor para a edificação é de total dependência da liderança do Senhor por meio do Espírito Santo em nossas vidas. É disso que nós precisamos. Precisamos então ver o Senhor entronizado. Vendo o Senhor entronizado, nós temeremos agir com nossas próprias mãos sobre a vida de nossos irmãos. Vendo o Senhor entronizado, nós temeremos tocar na vida dos irmãos, porque nós teremos mais temor em perceber que são as ovelhas do Senhor e não nossas. Nós não temos ovelhas, o Senhor tem ovelhas. Ele diz que foi dito a Pedro, cuidai do rebanho de Deus, apacentai o rebanho de Deus. Nós não temos rebanho, o Senhor tem rebanho. Nós não temos, na verdade, um cercado onde todas as pessoas estão ao nosso redor. Na verdade, nós estamos juntos nesse mesmo cercado que pertence ao Senhor. O Senhor que nos colocou nesse cercado juntos, a fim de que possamos, dependendo dele, nos edificar mutuamente. Então, irmãos, a necessidade de vermos o Senhor entronizado é real, para que diante do temor do Senhor, ele nos toca e diz, não temais. Então, aí sim, mas o temor é um assunto real e necessário. Mas quando o Senhor nos toca, então nós podemos cooperar com o Senhor. Observe que primeiro eles reconhecem a magnitude do Senhor, a sua excelência, o seu aspecto entronizado e reluzente. O Senhor está ali manifestando o próprio Deus. Então eles caem de joelhos. Então, ao cair de joelhos, o próprio Senhor lhes toca. Aí o Senhor diz para eles levantarem, e ali eles podem levantar e cooperar com o Senhor. Mas, irmãos, sem ver o Senhor, sem cairmos prostrados aos seus pés, nós faremos muitas coisas sem o encabeçar do Senhor Jesus, o que é perigoso e desastroso no processo da edificação. Vamos ler o texto de Apocalipse 1 e logo em seguida Atos, para vermos mais uma coisa muito interessante, mais um aspecto muito interessante sobre o ver o Senhor. Mas nesse texto de Apocalipse e no texto de Atos, nós percebemos que a visão, ela está ali um pouco mista. Porque o Senhor naquela visão mostra duas realidades para nós. Na visão de Apocalipse, o Senhor vai nos mostrar esse mesmo Senhor entronizado, porque ali no Monte das Oliveiras, quando eles estão vendo o Senhor, eles estão vendo o Senhor entronizado, aquilo que vai acontecer no tempo futuro para nós, no caso para eles, e para nós também. Mas para que o Senhor Jesus já aconteceu quando ele foi ascendido aos céus. Então o Senhor ali foi entronizado, recebido, capítulo 4 e 5 de Apocalipse, ele foi recebido, os 24 anciãos se prostraram, os seres viventes renderam-lhe glórias e honra, ao Pai lhe coroou, e então o Senhor foi entronizado e está assentado à destra de Deus Pai. Essa é a visão deles ali no Monte das Oliveiras. Aquela passagem, aquela promessa que o Senhor tinha dito a eles, se cumpriu ali. De modo que alguns que aqui estão, de modo nenhum verão a morte antes que me vejam vir no reino de meu Pai. Então eles viram. Eles olharam ali, foram 3 irmãos que viram o Senhor em aspecto entronizado no reino de seu Pai. Então isso é glorioso. Então eles tiveram uma visão futura de algo que iria acontecer após a ressurreição do Senhor e a sua ascensão acima nas alturas, na glória de Deus Pai. Então vamos ler aqui, só para podermos ver. Então, na passagem de Apocalipse, nós vamos ver que no final, após ele ter visto toda aquela glória do Senhor, nós vamos ver também que ele tem uma visão da igreja. Algo é mostrado a ele também a respeito da igreja. E é algo também que nós precisamos ter. Nós precisamos não somente ver o Senhor entronizado, mas precisamos também ver
O Senhor está entronizado porque Ele também tem um objetivo em todo o universo e Ele quer que também possamos cooperar com esse objetivo. Ora, irmãos, eu não posso cooperar com ninguém em um aspecto que eu não conheça. Eu não posso cooperar com alguém que edifica um edifício se eu não vi a planta. Eu não posso construir parte desse edifício se eu não conheço o projeto. Então eu preciso ver o projeto. Eu preciso conhecer esse projeto. Eu preciso olhar para ele, discerni-lo, entendê-lo e após tudo isso verificar em que parte desse projeto eu tenho habilidade para cooperar com o arquiteto desse projeto. Os irmãos percebem? Então essa é uma necessidade real. Ou também caminharemos com dificuldades no processo da edificação. Então a segunda visão é necessária. Eu preciso ver também a vontade do coração do Senhor. Vendo Ele entronizado, eu temo diante dEle, eu me submeto à sua vontade, mas preciso agora conhecer a sua vontade. Amém? Então vamos ler esse texto e depois voltamos a Mateus para ver um pouco mais dessa vontade. Então aqui diz assim no capítulo 1 de Apocalipse, verso 9: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. É muito interessante isso aqui, irmãos. Olha essa passagem. E ouvi detrás de mim grande voz, como de trombeta. Não há, irmãos, como não se ajoelhar diante do Senhor. Não é uma voz qualquer. É uma voz como de trombeta. É uma voz que fala aos nossos corações e simplesmente nós dobramos o nosso joelho ao falar do Senhor. Nós precisamos entender isso, irmão. O falar do Senhor tem que criar em nossos corações temor. Não é medo, temor. Precisamos temer o Senhor. Então diz assim, que dizia: o que vês escreve num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Observe que agora, em vez de ele ver o Senhor, ele vê 7 castiçais. Então o Senhor lhe apresenta um aspecto, algo que é o que o Senhor quer. Então o Senhor lhe mostra castiçais. E diz: e no meio dos 7 castiçais, um, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Você percebe que é uma veste talar, está falando de fato de uma vestimenta de sumo sacerdote. É a visão que eles têm ali, é a mesma visão do Senhor aqui, é aquela visão que eles tiveram lá no Monte das Oliveiras do Senhor Jesus. E aí continua e diz: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, algumas traduções bronze polido, né? Como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Vou parar aqui rapidamente, irmãos. Olha novamente a mesma reação diante da glória do Senhor, diante da realidade de quem Ele é. Nós precisamos nos prostrar. Não há espaço, irmãos, para estarmos de pé diante do Senhor como quem simplesmente não reconhece a sua autoridade em todo o universo. Em Filipenses 2, o Senhor nos diz que Ele se humilhou, fala de todo aquele aspecto de humilhação, mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria apegar-se. Antes, esvaziou-se de si mesmo, assumindo forma humana, e sendo encontrado em forma humana, não ali parou. Veio ser servo, e sendo servo, ele foi até a morte e morte de cruz.
Quando diz ali que foi até a morte, e morte de cruz, o aspecto ali que quer dizer, sabe o quê? Uma morte vergonhosa. Ele foi para lá. Aquela morte a qual era destinada somente a pessoas que não tinham cidadania romana. Então ali ele foi pregado na cruz. Irmãos, olhar isso, esse Senhor que se humilha desta maneira, é um aspecto também maravilhoso. Mas, irmãos, o texto não para ali. Por isso, Deus exaltou, né, sobre todas as coisas. Lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que todo joelho se dobre diante do Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas me diga, irmãos, quando nós meditamos nesse texto, o nosso coração, de fato, ele reflete o aspecto imediato dele? De que as primeiras pessoas a se curvarem completamente e confessarem a Jesus completamente como Senhor é o seu próprio povo? Porque ali até os montes, quando lemos os Salmos, diz que até os montes se dobrarão diante do Senhor. Até os mares rugirão diante do Senhor, glorificando ao Senhor. Cantamos um hino nesse instante que falava sobre isso. E se você continua lendo o Salmo, vai dizer que até os monstros todos adorarão o Senhor naquele dia. É, irmãos, isso mesmo. Demônios todos, anjos caídos, todos, nenhum ficará de pé. Todos se envergarão diante do Senhor. Todos dobrarão o joelho e confessarão que Jesus é o Senhor. Não há nada, irmãos, que fique de pé diante do Senhor naquele dia. Mas, irmãos, nós já conhecemos o Senhor. Nós já vimos o Senhor. A primeira relação que tivemos com o Senhor foi justamente por causa disso. Quando nos apresentaram o Evangelho pela primeira vez, nós dobramos o joelho. Mas nós precisamos continuar dobrando o joelho diante do cabeça. Nós não podemos achar que porque o Senhor nos resgatou, nós podemos caminhar na edificação do seu desejo sem estarmos com o nosso coração dobrado diante do Senhor. Se nós não dobrarmos os nossos corações, se nós não dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor, nós acharemos que temos rebanho. E nós não o temos. Nós simplesmente cuidamos uns dos outros, nos submetemos uns aos outros, porque há uma necessidade de edificação mútua para que o Senhor seja glorificado na igreja. Que o Senhor possa ganhar nosso coração sobre isso. Mas agora vem o segundo aspecto desse texto. Que diz assim, eu parei no verso 19, não foi? Diz assim: escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Quando nós lemos o texto de Mateus 17, eu não li o texto de Mateus 16 para que não confundíssemos os dois aspectos sobre revelação e visão. A revelação, de fato, é um assunto que vai do interior, do mais íntimo. Paulo, em 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 2, posso estar errado, mas eu acho que é o capítulo 2, ele está falando ali sobre a revelação que o Espírito Santo, todas as coisas conhecem acerca de Deus Pai. O Espírito Santo conhece todas as profundezas de Deus. Aí diz que também o espírito humano conhece todas as coisas do homem. Ora, o espírito do homem, todas as coisas do homem conhece. Aí diz que as coisas de Deus são conhecidas pelo Espírito de Deus e as coisas do homem são conhecidas pelo Espírito do homem. Então diz que o Espírito Santo habitou o homem, né? Porque ele vai dizer então que mas nos foi revelado no Espírito. Você percebe? Revelação é algo sabido no Espírito. Por exemplo, naquele mesmo texto diz que a nossa mente precisa aprender aquilo que o Espírito já sabe. Irmãos, quando nós recebemos o Senhor Jesus e o Espírito Santo fez habitação em nós, acontecem algumas realidades espirituais. Uma delas é muito importante, a justificação imediata. Fomos salvos, justificados, lavados pelo sangue. Então temos acesso ao Pai e constituídos somos como reino e sacerdotes. Então podemos servir livremente ao Senhor e uns aos outros. Um outro aspecto muito importante que ocorre ali naquele momento que cremos no Senhor é que somos todos batizados para dentro de um só corpo, o corpo de Cristo, a sua igreja. Então esta é uma outra realidade espiritual da qual nenhum homem ou mulher pode desfazer essa realidade. Porque essa não é uma realidade externa, essa é uma realidade interna. Essa é uma realidade do Espírito. Porque nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Por mais que eu
Paulo explica, né, na carta, por mais que o olho diga eu não sou do corpo, não pode dizer que não é. Por mais que o pé diga não sou, também não pode dizer. E também, por mais que algum de nós diga que o dedo não é do corpo, também ele não deixa de ser porque dizemos que ele não é. Então, porque é uma realidade espiritual. Por mais que nós não vejamos isso, ela é real. Porque é no espírito. Mas a nossa mente, em contrapartida, precisa aprender as realidades que são concretas no espírito. Então o espírito sabe que o espírito de Deus se mesclou ao espírito do homem. Nesse processo, o espírito do homem está cheio do espírito de Deus. Mas a nossa mente, irmãos, ela tem limites de atuação. Então, agora o nosso espírito, no exercício diário, lembre daquela passagem, né, do autor de Hebreus, no capítulo 5, né, quando diz que tendo as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Quando exercitamos o espírito, então a nossa mente começa a aprender todas as coisas que o espírito sabe. Porque a revelação, irmãos, ela é entregue no seu espírito, no nosso espírito. Mas a mente, ela não tem capacidade de absorver e entender toda a grandeza de Deus. Até porque uma só pessoa não pode entender toda a grandeza de Deus. O texto em Efésios capítulo 4, 3, nos deixa muito claro isso. Somente com todos os santos. Para compreender a largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento, toda sabedoria. Então, irmãos, mas no Espírito, o Espírito sabe. Porque na verdade ele está pronto, mas a carne é fraca. Mas o Espírito está pronto. Então é um assunto de exercício, um assunto de faculdades. Exercitar a faculdade para ir entendendo o que o Espírito já tem dentro dele. Então nós precisamos lançar mão dessa realidade. Mas esse é um outro assunto que eu estava explicando para podermos entender o que o Senhor quer nos mostrar. Então, irmãos, ali a revelação ela ocorre de dentro para fora. Ela é uma realidade interior que ocorre ali, então a mente começa a entender. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer a Pedro: ora, não foi carne ou sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Não era uma capacidade mental de Pedro de entender historicamente pelos profetas quem era Jesus, mas era uma questão de revelação interior. Então o Pai o revelou, e então os olhos dele se abriu, e ele pôde ver quem era Jesus. Então ali Jesus faz uma revelação. Ora, eu também tenho um mistério na minha igreja. Então Jesus ali revela a sua vontade, ter uma igreja, da qual satisfará o seu coração, o seu desejo, pois a igreja é um assunto eterno no coração de Deus triuno. E por ser um assunto eterno, ele jamais desistirá daquilo que ele planejou no conselho de sua vontade. Então, quando olhamos aqui a explicação dos castiçais, que são as 7 igrejas, nós vemos que o Senhor também, na visão dada a João, ele mostra também a sua igreja. Vamos ler rapidamente Atos 9. Atos 9, nós temos ali o encontro de Paulo com o Evangelho. Nós encontramos Paulo ali nesse capítulo tendo uma grande visão com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos mostra ali, por meio daquela visão dada a Paulo, também 2 aspectos da visão. Primeiramente, ele vê o Senhor Jesus também. Ele vê o Senhor Jesus. E depois ele ouve a voz do Senhor Jesus. E ali o Senhor Jesus diz quem ele é. Só que ali é um dos textos mais difíceis, né? Porque é um texto que pode nos trazer uma confusão se nós não vimos um pouco o significado do corpo de Cristo. O capítulo 10 de Coríntios é um dos capítulos muito claros sobre do que é o corpo de Cristo, né? Todos estão naquele pão, na verdade, é um texto muito claro ali, que aquele pão é o corpo de Cristo. Todos são um único pão. É um texto muito bom aquele texto. Mas aqui o Senhor Jesus deixa ainda mais claro. Ora, Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu estou perseguindo esse povo aí. Você está me perseguindo.
Percebe, irmãos? A igreja, ela é o corpo de Cristo. Se um filho de Deus é perseguido, o próprio Jesus é perseguido. Às vezes nós temos um distanciamento dessa compreensão. Às vezes, quando nós estamos falando sobre o corpo de Cristo, nós estamos distanciando do aspecto místico e real de que estamos dentro do corpo de Cristo, de que de fato somos membros deste único corpo. Isso é uma realidade espiritual. Então, quando alguém no corpo é tocado de maneira inadequada, é um toque inadequado ao próprio Senhor Jesus. É o que Paulo estava fazendo, era o que Saulo estava fazendo. Ele, quando perseguiu, quando ele consentiu na morte de Estevão, ele estava consentindo na morte de Jesus. É isso que o Senhor está dizendo. Ora, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, irmãos, ver o Senhor Jesus é isso. Ter visão clara de Jesus é isso. Então nós vamos ver que quando tocamos na vida dos irmãos inadequadamente, estamos tocando em realidade a própria vida do Senhor Jesus. Irmãos, mas se virmos o Senhor Jesus entronizado, teremos mais temor no como falar com os irmãos. Se virmos o Senhor entronizado, teremos mais temor no processo da edificação. E o processo da edificação, tudo aquilo que construímos na vida dos irmãos, seja no testemunho, seja na ajuda mútua, seja nas realizações, no fazer, tudo será feito com bastante amor, com bastante simplicidade, paciência, perseverança, longanimidade, sustentando-vos uns aos outros em amor. Isso é edificação. Mas eu preciso ver que a igreja é o corpo de Cristo. Eu preciso ver que ao tocar em qualquer dos membros, por mais inferior que ele seja, no sentido de distância da cabeça para o pé, nesse sentido, não no sentido de inferioridade negativa, mas no sentido de distância no posicionamento dele no corpo, nesse sentido, a unha do dedinho do pé, ela precisa do nosso maior amor e cuidado. Até porque o próprio texto bíblico, Paulo, inspirado pelo Espírito, diz isso, né? Cobrindo de maior honra aquele que menos honra tinha. Não é isso que diz o texto bíblico? Em 1 Coríntios? Cobrindo de maior honra aquele que menos honra tinha. Isso mostra exatamente o cuidado extensivo de nossa parte por todas as realidades que compõem a visão do corpo de Cristo. De que todos que receberam ao Senhor Jesus estão dentro daquele único pão. Porque nós não fomos salvos somente pelo nome de Jesus. Nós somos salvos para dentro do nome do Senhor Jesus. Então, vamos ler aqui rapidamente o capítulo 9 de Atos. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algumas daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. Irmão, ele viu o Senhor entronizado. Ele viu o cabeça da igreja. Ele viu aquele que foi colocado acima de todas as coisas, que também nele mesmo também fomos inseridos acima, ali nas regiões celestiais, recebendo dele todas as bênçãos espirituais nessas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele viu este homem entronizado. Ele viu um homem com um cetro de ferro nas mãos. Ele não viu somente o homem Jesus. Ele encontrou aquele que tem um nome acima de todo nome. E nós precisamos ter esse encontro com o Senhor diariamente. Irmãos, um dos aspectos da vontade de tomarmos a cruz está muito ligado do quanto conhecemos a Jesus. Pouco tomamos a cruz diária, porque pouco conhecemos o Senhor Jesus. Quanto mais conhecemos o Senhor, irmãos, mais vamos querer parecer com Ele. E mais perceberemos a necessidade de seguir após Ele ao Gólgota. Então, ele diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz, observe essa voz, e lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, é duro. E ele disse, e ele, tremendo e atônito, irmãos, se de lá até cá, em nossa caminhada, nós não temos tido muitas experiências de tremer diante do Senhor, de temer diante do Senhor.
nós precisamos rever o que conhecemos do Senhor. Não estou falando de conhecimento dogmático, não estou falando de conhecimento teológico, eu não estou falando de conhecimento outro, mas conhecer o Senhor em realidade, quem Ele é. Nós precisamos ter esse encontro com o Senhor. Não é um encontro de salvação, não há ninguém nesse salão aqui que não seja salvo. Alguém aqui que não é salvo? Não existe nenhum aqui que não seja salvo. Mas precisamos ter um encontro real com este cabeça. Precisamos ver essa autoridade do Senhor. Precisamos nos encontrar com Ele, porque sabe o que acontece? Quando encontramos com o Senhor diante dessa autoridade que Ele tem, nós tememos. Não é que vamos ter medo de cooperar com o Senhor, mas só vamos cooperar com o Senhor toda vez que Ele nos tocar. Era tocando que todos aqueles que se prostraram se levantavam, quando o Senhor tocava. Então precisamos, irmãos, nos prostrar diante do Senhor e só levantarmos para cooperar quando o Senhor mesmo nos toca. Pode levantar, meu filho. Não tem mais. Estou lhe chamando para poder fazer a obra. Estou lhe chamando para poder estar com as crianças. Estou lhe chamando para poder estar no louvor. Estou lhe chamando para poder sair e evangelizar. Mas precisamos estar diante do Senhor. Então, ele diz assim: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Irmãos, imediatamente Paulo entendeu, irmãos, que ele estava perseguindo a Jesus. Que perseguir um membro da seita que ele chamava era perseguir a Jesus. Ah, irmãos, é muito glorioso essa passagem aqui. Porque ela mostra para nós que nós jamais vamos ter uma experiência com o Senhor, que jamais tendo uma experiência do Senhor com o Senhor deste nível, reconhecendo todo Ele em sua extensão, de sua grandeza e de sua posição no universo, e de que a igreja é o seu corpo, nós jamais vamos tocar inadvertidamente na vida de quem quer que seja. E percebe? Porque não vamos tocar inadvertidamente na vida de quem quer que seja, a edificação será gloriosa, cheia de amor, paciência, benevolência, paz, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há. Será assim a edificação. Haverá gozo. Eu conversava com alguns irmãos outro dia e dizia para alguns irmãos que estávamos tomando café em minha casa: irmãos, há um assunto no Tomar a Cruz muito rico. Muito rico. Que se todos nós tomarmos a cruz, o que acontecerá? Você percebeu que paz, irmãos? Que paz? Que alegria, que gozo, se todos tomarmos a nossa cruz? Percebemos como é maravilhoso isso? Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Precisamos conhecer a Jesus mais. O irmão Gerson falava aqui no primeiro dia que conhecemos às vezes muito bem as cartas de Paulo. Irmãos, é preciso conhecer as cartas de Paulo, né? Há um irmão que decorou Hebreus, não foi? Todo Hebreus. E aí, acho que foi Romanos, aliás, né? Ele decorou todo Romanos. E aí está caminhando para outra carta, Efésios. Uma carta muito rica. Efésios, irmãos, cada capítulo fala de um momento da revelação do propósito eterno de Deus. É uma carta muito alta. Aquela carta ali é de uma dimensão e profundidade espiritual, irmãos. É uma coisa impressionante aqui. Cada capítulo daquele. E no capítulo 1, você tem de Gênesis a Apocalipse. É uma coisa impressionante. O capítulo 1 da carta. É muito profunda aquela carta. Mas nós podemos conhecer muitas cartas e muitos livros da Bíblia e não conhecer o Senhor Jesus, porque nós não nos dedicamos a conhecer a quem Ele é, tudo que Ele realizou e como Ele realizou. Precisamos conhecer mais os evangelhos, de fato. Sou com a palavra que o irmão Jéssica trouxe aqui. Precisamos conhecer o Senhor Jesus. Se conhecermos ao Senhor Jesus, irmãos, tomaremos com mais gratidão de coração a nossa cruz diária. As circunstâncias que nos são apresentadas, irmãos, para tomarmos a cruz, são de necessidade imprescindível da parte do Senhor para nós. Elas são imprescindíveis. Se o Senhor nos apresentou aquela circunstância, irmãos, entenda uma coisa: nada acontece sem a vontade dEle. Se a circunstância chegou a nós, a cruz deve ser tomada. Então, se a circunstância se apresentou, nós só precisamos fazer uma pergunta ao Senhor: Senhor, qual o caminho então tomo nessa circunstância? E o Senhor nos fará, o Senhor nos dirá qual o caminho.
E então tomaremos a nossa cruz naquela circunstância. Mas, irmãos, meditem sobre isso. Se todos nós tomarmos a cruz na comunhão, percebeu o que? Edificação de paz? Algo cumprirá, algo irá se cumprir nessa palavra. Sabe o que? Som de martelo nenhum se ouvia quando as pedras eram colocadas umas sobre as outras na casa de Deus. Os irmãos entendem isso? Mas quando nós não tomamos a cruz, então ouvimos marteladas. Quando não tomamos a cruz, então ouvimos barulhos, zoadas. E nós não podemos, irmãos, deixar que isso aconteça. Para isso precisamos nos submeter ao cabeça da igreja. Precisamos ouvir sua vontade, tudo aquilo que Ele quer para nós, tudo aquilo que Ele quer para cada irmão e irmã, independente, mas também na funcionalidade no corpo de Cristo. Mas para isso precisamos vê-lo e ver a sua igreja. O que ela é? Ela é o seu corpo. Não é somente um assunto filosófico. Este é um assunto real, palpável. Em Efésios capítulo 4 diz que há um só corpo, um só Senhor, um só batismo, um só Deus, que é sobre todos, age em todos e está em todos. Percebe? Se Ele está em todos aqui, irmãos, Ele está em todos. Quando você toca em alguém aqui, você toca no Senhor. Quando eu toco em alguém, eu toco no Senhor. Então, como tocarei em alguém? Como alguém tocará em mim? Como tocaremos uns nos outros? Com amor. Seguindo a verdade? Em amor. Com amor. Todos esses assuntos estão ligados a ver o Senhor Jesus. Então, vendo o Senhor Jesus, quem Ele é, a sua entronização, vamos nos submeter, tremendo e temendo diante da realidade gloriosa de quem Ele é. Mas não podemos parar aí. Precisamos ver a sua vontade. A sua vontade é sobre o seu corpo em todo o universo. A sua igreja. Há somente um pão. Então há somente um corpo. O corpo do Senhor Jesus. O qual é indivisível, indissolúvel. E todas essas realidades nos mostram que somos membros deste mesmo e único corpo em todo o universo. Mas tendo clareza dessa visão, então quero me concentrar agora nesse aspecto da visão acerca da igreja. Irmão, quando nós vemos a igreja, há uma reação óbvia. Quando nós vemos o propósito de Deus e o desejo de seu coração, tem que haver uma reação óbvia. O abandono de nossa própria vontade e método nas realizações dentro da comunhão e dentro da edificação. Eu não posso então mais edificar segundo os materiais que eu acredito. Eu não posso mais edificar segundo a medida que eu acredito. Eu não posso mais edificar segundo o tempo, o momento que acredito. Eu preciso então ter uma dependência total e completa da liderança do Espírito Santo para que a edificação seja feita segundo a sua vontade. Quando nós lemos o livro de 1 Crônicas, a partir do capítulo 25, o Senhor nos dá uma lista de uma planta. É uma planta complicada aquela, sabe por quê? Eu não sei se você está acostumado a isto, mas quando você pega uma planta de construção, a planta te traz tudo aquilo que o arquiteto planejou. Não é o engenheiro, não. O engenheiro se vê doido. O arquiteto inventa um arco que não tem sustentação, aí o engenheiro olha para quando recebe o projeto, que olha, o engenheiro diz assim, como vou fazer isso? Os arquitetos têm um negócio assim, desenhar mesmo de círculo, né? E deixa sem base. Aí o engenheiro se vê doido, como eu faço o cálculo da força para sustentar esse negócio? É complicada a relação entre o arquiteto e o engenheiro, mas o engenheiro termina pulsando o cérebro dele e encontra um cálculo físico que termina dando a força certa para que aquele arco fique sem coluna. É uma coisa impressionante, né? Mas fica para outro dia isso. Entretanto, quando a planta é dada para os executores da obra, esses executores que são mestres de obras, né, carpinteiros, pedreiros, todos eles vão executar as particularidades do seu serviço. Só que, irmãos, todas essas plantas só têm os aspectos de materiais e construção, como devem ser construídos os materiais. Ah, irmão, mas na planta da casa de Deus, quando você lê esses capítulos de 1 Crônicas, quando você vai lendo, você vai perceber que Deus tem uma planta diferente. Deus dá não somente os materiais da planta para a construção,
mas ele já coloca ali uma planta de quem vai servir, como vai servir, quando vai servir. Ele diz quem serve, no que serve, quando serve. O Senhor deu uma planta completa de todo o serviço de edificação na casa do Senhor. Completa. Então é uma planta ali não é só uma planta de desenho de um arquiteto, não é somente uma planta do engenheiro, é uma planta também, sabe de quê? De design de interiores, como é que chama mesmo? De coach, né? Indicando quem são bons líderes, de quem são boas pessoas para trabalharem em tais coisas. Quando você lê aquilo, irmãos, você fica impressionado. O Senhor pensou em todas as coisas. Nada, irmãos, ninguém é escolhido no processo da edificação que não seja pela direção do Espírito Santo. A planta que o Senhor fez não é somente da construção, mas também quem trabalha nessa construção. E Ele convocou a todos. Um reino de sacerdotes. Todos estão convocados para trabalharem nesse processo de edificação. E quando olhamos esse aspecto, nós temos que lembrar do processo da visão particular para cada momento específico. E aí eu queria lembrar para os irmãos uma realidade muito interessante. Irmãos, se nós não tivermos visão da parte do Senhor, daquilo que Ele quer, que Ele planejou na eternidade passada, daquilo que foi planejado no conselho de sua vontade, não era só um desejo de Jesus, mas um desejo do Pai e do Espírito Santo. Se nós não tivermos visão muito clara do desejo do coração do Senhor e de suas manifestações particulares em cada período da movimentação da igreja dentro da sua dispensação e administração, então nós vamos revelar os pés por conceitos e caminhos que na verdade não são segundo a vontade do Senhor. Quando olhamos para a vida de Isaac e Jacó, nós temos dois exemplos muito distintos. Você olha e lê a vida de Isaac, você percebe que Isaac passou por seus momentos de quebrantamento, quando ele teve que orar tantos anos para que a esposa tivesse seu filho Jacó e seu filho Esaú. Você percebe quebrantamento quando ele tem que sair de sua terra, viver ali próximo a Abimeleque, depois voltar. Você percebe que ele é quebrado. Mas, irmãos, o processo de quebrantamento que passou Jacó é imensurável. É uma coisa impressionante. Jacó, ele começa a ser quebrado logo quando ele sai da presença de seu pai. Jacó não enterra seu pai. Jacó não enterra sua mãe. É difícil, irmão, não enterrar o próprio pai e a própria mãe. Então ele não consegue enterrar porque ele tem medo de voltar para casa. Porque seu irmão Esaú ainda está com ódio em seu coração. Então ele vai. Ele não volta para enterrar pai e mãe. Ele está lá. Está lutando por amor de uma. Lhe é dado outra. Ele continua lutando por amor de outra, da primeira, que lhe é dada em seguida. E aí Jacó é tratado por mais vezes porque é roubado pelo seu tio. É muito tratamento. Aí ele chega no caminho, ele é tocado pelo Senhor, a fim de que ele fosse enfraquecido, mas ali ele perde a que ele mais amava, Raquel. Então ele se agarra a Benjamim. O quebrantamento é muito extenso, irmão, na vida dele. Muito extenso. Quando ele chega no final, Lendo mencionou isso, quando ele chega no final, ele ainda está com alguns assuntos a serem resolvidos. Então, o Senhor pede a ele Benjamim. Ele perde José, mais um momento de quebrantamento, e aí o Senhor pede a ele Benjamim. Quando ele dá Benjamim, então ele recebe José, e Benjamim recebe mais dois de quebra, os filhos de José. Mas até ali, você viu quantos quebrantamentos ele passa? Mas ele passou por um quebrantamento do qual nós não lembramos muito. É o encontro dele com Esaú. Vamos lá rapidinho. Vamos entender essa situação de Jacó, que ela tem muito a ver com visão. Vamos entender isso. Vamos ali em Gênesis.
capítulo 33. 33. Veja bem, irmãos. Quando você lê o que ele fez com Esaú, é de ficar atônito o sofrimento de Esaú. Diz que a Bíblia diz que Esaú urrou, chorava muito. Então Esaú, chorando, diz a seu pai: meu pai, nenhuma bênção para mim. Me abençoa pelo menos uma bênção, meu pai. Aí o pai começa a profetizar a bênção sobre ele. A bênção, irmão, é algo que você chora quando lê aquela bênção. Aquela bênção sempre me impacta, porque, ora, você portará armas, você cultivará em campo que não dá. Meu Deus, que bênção terrível. Aí diz assim: e ainda ficará subjugado a seu irmão, então, quando te livrares, né, aí então estarás livre. Tem uma ressalva em toda aquela bênção que é tão triste, tem uma ressalva. Quando te livrares, então serás livre. Ele estava com ódio no coração pelo irmão e iria matar o irmão. Mas então, quando Jacó volta da casa de seu tio, de Labão, ele encontra esse Esaú. Esaú já tinha mudado seu nome para Edom, então ele encontra ele, e ele vai caminhando, ele vai fazendo todo aquele tipo de coisa, né, colocando o mesmo de presente na frente, vai a ponto de colocar Lia à frente de Raquel, e aí e José também atrás juntamente com Lia. Ali, né, é um momento específico que o Senhor vai tratar a vida dele com a morte de Raquel. Então, quando ele encontra Esaú, ele pensa que Esaú vai matá-lo, mas Esaú, irmãos, está com seu coração em paz. Aí diz assim: levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Imagine que Jacó está com medo de uma guerra, 400 homens, né? E aí diz assim: partiu os filhos entre Leia e Raquel, Lia, né? Raquel, e 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e a José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se em terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou. Esse é um quebrantamento muito importante na vida de Jacó. Perdão. Jacó encontrou perdão. Porque, irmão, não entenda, não confunda. Não é porque o Senhor tinha dito para Rebeca que o mais novo seria sobre o mais velho, que ela tinha que fazer tudo aquilo que ela fez. O que ela fez foi errado. O que Jacó fez foi errado. Então Jacó precisava também que o próprio irmão o perdoasse pelo que ele fez. E o próprio irmão precisava de libertação em seu coração. Agora entendam o que isso vai produzir no futuro. Aqui é um nível de quebrantamento que ele não espera. Ele não espera que seu irmão o perdoe, o abrace. Ele oferece riqueza ao irmão, o irmão não quer. O irmão só quer o abraçar. O irmão só quer ele, mas ele insiste porque encontrou mercê do Senhor. E o irmão diz: o Senhor também me abençoou, e muito. E ele se abraçam e ali estão alegres para sempre. Irmãos, Esaú estava ali, não foi embora dali. Coisinho subiu para a terra de Padã Arã, deixou Canaã ali. Esaú podia tomar conta de Canaã e não devolver a Jacó. Sabe o que acontece? Então, quando eles se encontram, Jacó vai embora. Fica em Edom para sempre. Quando o povo, depois de quase 300 anos, sai de lá da prisão do Egito, que o povo vai tentar entrar em Edom, Moisés diz assim: ali não. Deus deu aquela terra em possessão a Esaú. Irmãos, é muito rico ver isso. Foi quase 1000 anos depois que o Senhor veio exterminar os edomitas. Mas porque esqueceram do caminho de perdão que Esaú tomou em toda essa circunstância. Mas o que isso produz no coração de Jacó? Produz riqueza espiritual. Visão espiritual. Então, por que eu trouxe esse texto? Porque quando você vai ler Isaac, no capítulo 27, nós percebemos que diz que Isaac estava em sua velhice quando foi abençoar eles. E por conta da sua velhice, ele estava cego. Era um aspecto físico, irmãos. Mas entenda, quando ele vai abençoar, ele não discerne espiritualmente a circunstância. E não era somente uma cegueira física, mas também uma cegueira espiritual. Porque ele percebe nuances
A voz é de Jacó, mas as mãos peludas são de Esaú. Mas sabe, irmãos, quando você vai ler o capítulo 25, você vai entender por que ele não discerniu a situação. Ele gostava muito de Esaú, porque Esaú lhe dava boas caças. Era isso. Ele tinha em Esaú um espelho muito bom de provisão, de homem de guerra. Era isso que ele via em Esaú. Então, a sua mente não estava em discernimento muito apropriado. Mas a condição de velhice de Jacó, que naquele momento ali já é Israel, há uma mudança de mentalidade, de comportamento. Ali em Israel, ele também está fisicamente cego, mas espiritualmente ele não está cego. O quebrantamento foi tão profundo na vida de Jacó, que a visão produzida nele é uma visão espiritual, por mais que as suas vistas estivessem cansadas e não mais discernisse de quem era quem. Então quando José lhe apresenta os filhos, ele inverte as mãos, colocando a mão direita sobre a cabeça do mais novo e a mão esquerda sobre a cabeça do mais velho. E aí José, desesperado: meu pai, não é este não, meu pai, isso está errado, meu pai. E aí disse que Jacó olha para ele e diz assim, Jacó diz assim para ele: meu filho, eu sei, eu o sei. Os irmãos entendem? Nós podemos, irmãos, até ter cegueira física, mas cegueira espiritual nós não podemos ter. Nós precisamos ter visão celestial da parte do Senhor. Nós precisamos ver o plano do Senhor, a fim de que mesmo, irmãos, estando cegos fisicamente, espiritualmente consigamos discernir não somente o bem, mas também o mal. A edificação da igreja é impossível de acontecer, irmãos, em nossas vidas, se houver cegueira contínua de nossa parte. O Senhor vai ter que nos levar a experiências novas de quebrantamento para que possamos permitir o Seu falar em nossos corações. Ver o Senhor entronizado nos poupará de grandes processos de tribulações, das quais nós muitas vezes não precisávamos passar. Quando nós vemos o Senhor entronizado e nos submetemos à sua vontade governamental, então o Senhor pode trabalhar em nossas vidas no processo de edificação. Porque há caminho em nossos corações de submissão voluntária àquele que é o cabeça da igreja. Consequentemente, há em nós uma realidade voluntária de submissão uns aos outros. Irmão, entenda uma coisa: se eu e você não somos submissos uns aos outros, tenha certeza que não somos ao cabeça. Uma realidade da qual prova que somos submissos a Cristo é que somos submissos uns aos outros. E não me importa a idade neste assunto de submissão. Nós precisamos entender esse assunto. Nós precisamos compreender que o Senhor fala dos mais jovens aos mais velhos. É uma questão de visão. Que o Senhor produz em nós uma visão clara acerca dele mesmo. Que o Senhor produz em nós uma visão clara acerca da sua igreja, da sua vontade. E que Ele nos dê visão clara, circunstancial. Naquele momento, Jacó tinha clareza de uma visão circunstancial. É o mais novo que eu preciso colocar a mão direita. Que o Senhor nos ajude na caminhada. Que Ele nos leve a ter uma experiência real de encontrarmos Ele como cabeça da igreja, como aquele que está entronizado e é governo em todas as coisas, a fim de que possamos nos submeter à sua vontade e servirmos na edificação da sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós precisamos, Senhor, de visão celestial. Senhor, nós não queremos ter ideias de visão, nós não queremos, Senhor, simplesmente estar tendo visões angelicais, mas queremos ter visão celestial. Queremos ver o Senhor entronizado, queremos compreender por meio do Espírito Santo em nosso espírito o seu governo e queremos nos submeter voluntariamente a Ti. Queremos ver também, Senhor, a sua vontade para todo o universo, o seu supremo propósito. Queremos entendê-lo, Senhor. Por isso, Senhor, se revele a nós, mostre-se a nós e nos leve a uma experiência de dependência tal do Teu Espírito Santo, que possamos ter uma visão clara, circunstancial,
para cada momento do seu mover na igreja. Em nome do Senhor Jesus, nós dependemos de Ti, Senhor. Ajude-nos com este assunto. Em nome de Jesus.